E aí, investidor, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Estamos começando um novo mês. Vamos começar esse vídeo fazendo uma análise do Bitcoin. A gente está aqui na BitMEX, par Bitcoin dólar, gráfico diário. A gente viu aqui que dia 26 de junho, Bitcoin fez um pico, caiu, fez um pico mais baixo, fez um fundo aqui dia 17 de julho, subiu, bateu nessa média móvel de 20 dias, caiu, bateu de novo no mesmo suporte e vem subindo aqui. Desde o dia 30 de julho vem subindo. Então, ontem, dia 1º de agosto, o Bitcoin fechou acima da média móvel de 20 dias, uma coisa que não acontecia desde o dia 13 de julho. Então, faz um bom tempo que o Bitcoin estava abaixo da média móvel de 20 dias e finalmente cruzou essa média móvel de 20 dias. Então, pode ser um sinal que o Bitcoin está recuperando. Pode ser uma hora interessante para comprar, se isso se confirmar. Qual que é o problema desse cenário atual? O volume está muito baixo. Olha aqui, a partir do dia 20 de julho, teve muito pouco volume. Então, o Bitcoin está subindo, mas está subindo sem volume. Então, essa subida, essa recuperação está sem força. Pode ser que o Bitcoin volte a cair, pode ser que o Bitcoin vá testar esse suporte aqui. Então, o Bitcoin está subindo, está se mantendo acima da média móvel de 20 dias no gráfico diário. Então, avaliando o preço, o Bitcoin está se recuperando, mas avaliando o volume, essa recuperação ainda está fraca. Pode ser que o Bitcoin vá testar de novo esse suporte. Falando no prazo mais longo, a gente continua bem otimista. Agora pode ser uma boa hora para comprar, porque a gente acredita que nesse ano o Bitcoin pode superar a máxima histórica, o Bitcoin pode subir acima de 20 mil dólares. Então, quem comprar agora aqui nos 10.500, 10 ou até 11, pode ter uma rentabilidade muito boa, pensando no prazo aí de alguns meses. E agora eu vou falar de outra moeda. Essa moeda fez aniversário recentemente. É uma moeda que eu não gosto muito em relação aos fundamentos, mas para quem é trader, para quem quer investir, pode ser uma alternativa interessante. E essa moeda é o Bitcoin Cash. Recentemente ela fez aniversário de 2 anos, por isso eu resolvi falar dela hoje. Então, no começo do ano, o Bitcoin Cash estava aqui nessa faixa, caiu um pouco, lateralizou, teve uma boa subida, caiu, lateralizou, desde o meio de junho ela tem caído. Chegou num fundo aqui no dia 14 de julho, está tentando se recuperar. Se a gente olhar aqui no começo do ano, até hoje, Bitcoin Cash teve uma queda aí de 21% em relação ao Bitcoin. Se pegar do topo de abril até hoje, o Bitcoin Cash teve uma queda de 52% em relação ao Bitcoin. Então, o Bitcoin Cash, assim como a maioria das altcoins, tem sofrido bastante esse ano. Teve uma queda significativa a partir de abril. E agora o Bitcoin Cash está dando sinais de recuperação. A gente consegue ver aqui que o volume dele tem sido baixo. Então o preço está subindo, mas o volume por enquanto está ruim. Vale a pena comprar o Bitcoin Cash? É um investimento interessante? Falando sobre fundamentos, eu não gosto do Bitcoin Cash. Eu acho que o Bitcoin Cash é uma shitcoin. Mas falando de análise técnica, pode ser uma opção muito interessante sim o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash tem um suporte aqui nessa região e o Bitcoin Cash está acima da média móvel de 20 dias. Então uma estratégia seria comprar o Bitcoin Cash mais ou menos no preço que está hoje. Se perder esse suporte aqui, você vende, você coloca o seu stop mais ou menos nessa região aqui. Então você poderia perder nessa operação 18%. Quanto que você poderia ganhar? Vamos colocar alguns alvos aqui. Aqui tem um alvo. Nesse alvo aqui você poderia ganhar 26%. Você venderia nesse pico aqui. O outro alvo aqui seria mais ou menos aqui nessa região. Vendendo aqui você ganharia 67%. Uma rentabilidade bem legal. Mais um outro alvo aqui, que é o pico do ano, você ganharia 109%. Então, o Bitcoin Cash pode ser uma opção interessante de investimento, como a maioria das altcoins grandes. Desvalorizou bastante e, se recuperar, pode trazer um bom lucro para quem investir nela. E eu acredito que ela vai recuperar. Agora eu vou falar de mais uma altcoin, que é uma altcoin que as pessoas perguntam bastante também, que é a IOTA. Uma coisa interessante da IOTA é que ela é uma moeda que ela não usa blockchain,
Ela tem um sistema próprio dela, que é o Tangle, então por isso muita gente se interessa por ela. A gente consegue ver que IOTA fez um pico aqui no final de maio, desde então ela caiu bastante. E se você olhar do começo do ano até hoje, você vê que a queda foi maior ainda. Do começo do ano até hoje, a IOTA caiu 71% em relação ao Bitcoin. Se você olhar dessa última queda até aqui, isso dá uma queda aí de 57%. Lembrando que a gente está olhando aqui o gráfico diário. Tem essa região aqui que serviu como suporte na última vez. A IOTA subiu, chegou a ficar acima da média móvel de 20 dias e voltou a cair. Voltou para essa região de suporte. Então agora pode ser uma hora interessante para comprar porque está no suporte. Você pode colocar um stop para baixo do suporte, ou se você for um investidor com pensamento mais a longo prazo, você pode simplesmente comprar sem stop. Se você for comprar sem stop, é importante você colocar uma quantidade de dinheiro que não vai fazer muita falta. Lembrando que investir em altcoins é um investimento de alto risco. Investir em moedas como IOTA, como Bitcoin Cash, é mais arriscado que investir em moedas com Bitcoin. Por quê? Porque essas moedas têm uma maior volatilidade. Então, se você comprar IOTA, onde que são alguns pontos onde você poderia vender ela? Poderia vender aqui, nesse topo, com 16% de ganho. Poderia vender aqui, nesse outro topo, com 40% de ganho. Poderia vender aqui, nesse outro topo, aqui, com mais de 100% de ganho, 116% de ganho. Tem esse outro topo aqui, com 182% de ganho. E o topo do ano, com 258% de ganho. Então a IOTA caiu demais em relação ao Bitcoin, é uma altcoin que se desvalorizou bastante e agora pode ser uma hora muito interessante para comprar. A melhor hora para você comprar um ativo é quando ninguém quer comprar, é quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas estão falando que vai a zero. Então se você tiver paciência, a IOTA pode ser um investimento muito interessante. E eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você achou do Bitcoin? Você acha que o Bitcoin vai subir? Você acha que o Bitcoin vai voltar a cair? Você gosta do Bitcoin Cash? Você gosta da IOTA? O que você achou desse formato de vídeo que eu falo sobre Bitcoin? Depois eu falo de mais duas altcoins. A gente está testando algumas coisas diferentes para sempre tentar fazendo coisas cada vez melhores para você. Então deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. E se você quiser que eu fale sobre alguma criptomoeda, escreve o nome dela aí no comentário. Lembrando que a gente está dando preferência para as criptomoedas maiores, para as moedas que estão no top 100 do CoinMarketCap. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais.